Oi, gente, chegamos com o Papo Saúde. Nesse episódio, eu te convido a saber mais sobre a saúde do homem. Como temos feito ao longo desses nossos encontros, nós vamos reforçar a importância dos cuidados e incentivar os homens a buscarem atendimento médico. Por aqui, tá tudo azul, sim, porque novembro é o mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de próstata, que é o segundo mais comum entre eles. O lema deste ano é Homem, cuide da sua saúde de novembro a novembro. Faz sentido, né? E o nosso convidado de hoje é o uro-oncologista e especialista em cirurgia robótica, Rafael Bezerra. Bem-vindo, doutor Rafael. Olá, Maísa, tudo bem? Prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês esse momento e estar discutindo um pouco esse tema tão importante para a saúde do nosso dia a dia, que é tratar o homem, né? Muito bacana estar aqui. Conte comigo o que você precisar. Contamos sim, temos muitas perguntas para fazer. Eu vou começar com a nossa realidade a partir de onde nós estamos gravando, que é Fortaleza, uma das maiores cidades do país, a quinta cidade do país, né? Tem um dado da prefeitura da capital que diz o seguinte: somente 30% dos atendimentos nos postos de saúde em 2022 foram de homens. O que esse dado nos diz? Isso é uma informação importante. E realmente o homem por si só não se sabe por quê, talvez esteja mudando um pouco, e realmente a gente vê que essa cultura está mudando, procure menos a assistência médica, né? Isso realmente acontece, é uma realidade. Mas a gente vê que isso está mudando, isso está sendo bem, essas campanhas, né, estão ajudando bastante nesse sentido, e realmente esse número existe, realmente é um pouco baixo ainda, se a gente comparar principalmente com as mulheres, mas eu vejo que isso tende a melhorar, né? Na prefeitura, inclusive, eu sou coordenador desse programa, a gente tem o CASH, que é o Centro de Atenção em Saúde do Homem, né? E a gente, uma parceria da prefeitura com o governo do estado, eu coordeno esse CASH e é justamente nesse sentido de tratar a saúde do homem como um todo, né? Então, hoje ainda tem essa ferramenta na saúde pública aqui de Fortaleza e do nosso estado, nesse sentido, como você falou, de tratar de novembro a novembro. É, exatamente. Os homens já sabem o que é o câncer de próstata, ou quando a gente fala esse termo, isso de certa forma assusta e afasta? O órgão próstata, né, ele é um pouco ainda, vamos dizer assim, gera muitas dúvidas, gera muitas questões por conta de disfunção erétil, pela incontinência que antigamente se dava, e acaba que realmente é um órgão pouco conhecido na sua fisiologia propriamente dita pela população em geral, no caso, né? Porque é muito comum consultas no nosso consultório, com dúvidas ou com queixas que se impõem à próstata e, na verdade, não tem nada a ver com próstata, né? Já tomando esse tema de câncer de próstata, geralmente ele é assintomático. Então, por isso que o termo rastreio, quando a gente quer rastrear alguma coisa, a gente vai procurar sem trazer nenhum sintoma, né? Então, de antemão, realmente há um certo tabu, um certo desconhecimento sobre o que é a próstata, sobre o que vem a ser suas funções e tudo isso, mas a procura, como eu falei na pergunta anterior, realmente está sendo maior e muitas vezes vinham antigamente incentivados ou até obrigados pela esposa, mas hoje muitas vezes é realmente por conta própria e por a vontade de se cuidar mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer o que é a próstata, onde é que ela está localizada, para que ela serve. O que é a próstata em si? A próstata é uma glândula que só os homens têm, né? A mulher não tem próstata, que ela fica localizada logo abaixo da bexiga, né? Uma, um órgão que fica entre a bexiga e a uretra, na verdade, um pedaço da uretra passa dentro da próstata, e ela tem uma função basicamente de produzir o sêmen, né? Ela produz o sêmen. Já tirando um tabu, ela não tem função nenhuma do ponto de vista de sexual, do ponto de vista de ereção. A próstata não é responsável pela ereção do homem, né? Muita queixa comum, até pacientes mais jovens, doutor, estou com problema na ereção, acho que estou com problema de próstata. Não é, né? Então, ela é essa glândula que tem essa função de produzir o sêmen, e esse sêmen vai servir para quê? Para nutrir os espermatozoides que já são produzidos no testículo, né? Então, ela também não produz espermatozoides. Outra função
um pouco, assim, vamos dizer, por tabela da próstata, ela auxilia no controle da continência urinária, porque o esfíncter, que é o músculo que faz a gente ter o controle urinário, e aí sim, tanto o homem quanto a mulher tem o esfíncter, ele fica um pouco depois da próstata. Aí, por isso também é o tabu da cirurgia da próstata causar incontinência, porque o músculo fica muito perto da próstata, e quando a gente vai retirar a próstata, pode ter lesão desse músculo. Então, a próstata, no frigir dos ovos, como diz o bom cearense, já que a gente está no nosso corpo principal é cearense, é uma glândula que fica embaixo da bexiga, só o homem tem, e tem função basicamente de produzir o sêmen para nutrir os espermatozoides. Função importantíssima, né? E às vezes eu tenho a sensação que a gente não tem o devido conhecimento do corpo, né? Então, aqui a gente tem incentivado a isso, né? É o autoconhecimento mesmo, o conhecer-se, é o saber o que é o seu corpo. Então, o que que se nota no adoecimento da próstata? Quais são os sinais? É outra questão importante, porque a próstata, como eu falei, é um órgão como qualquer outro e ela pode ser acometida de várias doenças, né? Eu costumo brincar com meus pacientes que quando a gente vai procurar câncer de próstata, a gente atira no que viu e acerta no que não viu. Porque quando o paciente vem para a gente não vai fazer atrás só de câncer de próstata. Vai ver se a próstata está crescida, vai ver se ele está com obstrução urinária, vai ver se tem uma pedra na bexiga, e aí a gente vai ver se tem uma infecção na próstata, que chama de prostatite. Então, é um órgão que ele pode ser acometido por várias doenças, né? Lógico, aqui a gente tem mais cuidado e mais procura mais, a gente fica com mais pé atrás, seria realmente o câncer de próstata, porque é onde a gente pode vir trazer mais problemas. Mas falando de sintomas urinários, a principal causa prostática de sintomas urinários é o crescimento benigno da próstata, não maligno, não é câncer, né? E eu gosto de frisar para todos os meus pacientes que são duas doenças completamente independentes e distintas, e uma não aumenta o risco de outra. Ou seja, a minha próstata está crescida não significa que eu tenho um risco maior de ter câncer de próstata. E eu ter câncer de próstata não significa que a minha próstata é grande, né? Então, são duas coisas completamente diferentes, né? E aí sim, o crescimento prostático pode causar obstrução urinária. Lembra que eu falei que a uretra passa dentro da próstata? Então, quando ela cresce, ela pode comprimir a uretra, e essa compressão pode dar um jato urinário fino, fraco, interrompido, o paciente acordar muito à noite para fazer xixi, acabar de fazer xixi e não esvaziar tudo, ter aquela sensação de que não terminou tudo, e logo depois, 10, 15 minutos, voltar para terminar, aquela sensação que chama de esvaziamento incompleto, ficar interrompendo o jato, ficar fazendo esforço para fazer xixi. Então, esses são os sintomas realmente de obstrução urinária, que, mais uma vez, não tem, a maioria das vezes, não tem relação com câncer de próstata. Me parece também que o senhor está falando aí, eu fico pensando, ah, mas isso daí é como infecção urinária nas mulheres que muitas vezes elas vão levando e pá, de repente está ali instalado, né, e tem que parar, tomar antibiótico, sei lá, às vezes é uma coisa assim até incapacitante, né? Então me parece que às vezes vai se empurrando ali com a barriga, né? E é uma evolução lenta, né? Muitas vezes o próprio paciente não nota, muitas vezes quem nota é a esposa que está urinando mais perto do pé, suja o vaso mais para cá, né? Mais para perto do pé, suja o chão perto do vaso. Então, muitas vezes o paciente não vai notando porque realmente não é uma obstrução que acontece do dia para a noite, é gradual, é gradual. E por ser gradual, o paciente muitas vezes não nota. Não, estou vendo normal. Você vai fazer os exames, você vê que o jato dele está muito fraco, né? E mais uma vez, esses sintomas não significam câncer de próstata, né? E muitas vezes o paciente vem por conta disso, achando que é câncer. Não, isso é um crescimento benigno da próstata, que vai acontecer com quase todos os homens, é normal, todo homem vai crescer a próstata, e mais uma vez, não aumenta o risco de câncer de próstata. Claro, câncer de próstata pode dar esses sintomas? Pode, mas lembra que eu falei mais uma vez que a uretra passa dentro da próstata? Só se o câncer for muito avançado. Ele crescer e obstruir também. Mas lembra que a gente está fazendo um rastreio, a gente quer descobrir precocemente, quando ele não dá sintomas. Então, muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente diagnostica câncer de próstata no paciente assintomático. E qual é a média de idade desses homens, justamente que vão ao consultório com esse tipo de sintoma, não é? Que aí sim o senhor vai começar a rastrear se há algum tipo de problema e que tipo de problema é. A orientação da Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU, a gente segue a orientação tanto da americana quanto da europeia. Pacientes que têm fatores de risco, agora é interessante saber quais são, que seria pacientes que têm história familiar de câncer de próstata,
ou pacientes afrodescendentes, né, pacientes negros, têm um risco maior de ter câncer de próstata. Então, esse grupo de pacientes merece um acompanhamento a partir dos 45 anos, né, para fazer o rastreio, né? Então, e na população em geral, a gente orienta a partir dos 50 anos, né? Então, resumindo, quem é negro ou quem tem história familiar, um pai, um tio, um irmão com câncer de próstata, 45 anos. Quem não tem, na população em geral, 50 anos. Orienta-se que, a partir dos 40, a gente faça pelo menos um exame de sangue, que a gente chama de PSA, para a gente ter um basal, para a gente comparar nessas outras avaliações, a depender do risco que esse paciente tem, né? Então, só para você ter uma ideia, aquele paciente que tem um familiar de primeiro grau ou com câncer de próstata, ele tem uma chance 2 vezes maior do que eu, que não tenho ninguém com câncer de próstata na família. Já um paciente que tem 2 parentes, tem uma chance 6 vezes maior. Então, você vê como tem importância, assim, essa hereditariedade. E hoje em dia, recentemente foi mostrada bem a relação do BRCA, um gene que você deve conhecer muito bem, que é relacionado ao câncer de mama, né? Então, pacientes que têm história familiar de mama importante, tem que se também fazer, hoje em dia a gente tem teste genético, a gente pode identificar alterações nesses genes, que aumentam também o risco de câncer de próstata. E câncer de próstata também mais agressivo. Você sabe que o senhor disse, né? Você deve ter ouvido falar muito bem, mas ainda isso não é tão difundido, né? Esse histórico, né, do câncer de mama ali na família e tal, com essa associação com o câncer de próstata. É importante, né, que se reforce. Sim, isso é coisa realmente dos últimos anos, uma descoberta recente, realmente, uma relação recente. O senhor falou algumas vezes sobre tabus, né? Tabus, tabus, e a gente sabe que lida com isso, né? Eu tenho entrevistado profissionais da urologia ao longo de algumas décadas já, e a gente vem da queda desses tabus, né? Mas o que ainda hoje é empecilho para o diagnóstico precoce, para o rastreio precoce do câncer de próstata? O rastreio, vamos falar assim, mais o que é que deve ser o rastreio? Mais uma vez, é um paciente assintomático que tem um risco de ter câncer, no caso específico de câncer de próstata, e vamos supor ter um risco maior porque tem um parente, ou porque tem ou é afrodescendente, enfim. Então, é aquele paciente que não sente nada, a gente vai rastrear, e falando em relação à saúde pública, a população em geral. Então, na prática, tem que ser uma coisa acessível e uma coisa barata. E o que é que a gente tem hoje? PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal, que é um exame físico custo zero. Isso eu posso fazer no hospital de maior padrão do Brasil, do mundo, e posso fazer no postinho de saúde do interior mais longínquo que tiver. Isso é treinamento médico, isso é um exame físico que todo mundo pode fazer. Do ponto de vista de rastreio, a gente tem isso. Todo homem, a partir de 45, naquele grupo que a gente conversou, a partir de 50 na população em geral, faz tudo isso. Tendo um ou outro alterado, a gente aumenta um pouco a suspeita e indica uma biópsia de próstata, que é ela que vai nos dar o diagnóstico. Na prática, é mais ou menos assim para a população em geral, mas, parênteses, hoje temos exames mais modernos, no caso, a ressonância multiparamétrica da próstata, que ela nos dá uma acurácia muito boa sobre aqueles pacientes com maior suspeita de ter câncer de próstata. Porém, ela vai de encontro com aquela definição de ser acessível e ter em todo canto, né? Acessível e barato. Não é. Então, isso é que limita a gente usar a ressonância para um rastreio ou para uma população em geral. Mas, na prática clínica, quem tem acesso à ressonância, acaba que a gente realmente lança mão também dessa ferramenta. Muito boa e ainda nos dá uma informação a mais. Além dela nos dar a suspeita, hoje em dia a gente tem a biópsia com fusão de imagem. O que é isso? A gente pega a imagem da ressonância, quando a gente vai biopsiar, a gente consegue, é como se fosse aquela mira laser do atirador. A gente consegue atirar diretamente na área suspeita. Então, a gente aumenta ainda mais a acurácia da biópsia. Hoje, cada vez menos, a gente está fazendo biópsias desnecessariamente, biópsias negativas. Cada vez menos a gente vê biópsias negativas, o que é bom, né? Então, a gente está biopsiando menos desnecessariamente alguns pacientes. Eu imagino também, na verdade, eu até tenho visto, né, muito
sobre o tratamento, né? Como hoje, o senhor também falou de tabu nesse sentido, né? No sentido do tratamento e digamos, sequelas, eu não sei se a palavra é essa, o senhor me corrige. Então, a tecnologia ela tem avançado para cada vez mais fazer com que o tratamento deixe menos marcas, sequelas, enfim, não é? Sim, sim. Hoje o tratamento evoluiu bastante, né? Todo paciente com câncer de próstata, o tratamento era X ou era Y, cirurgia aberta ou era radioterapia. Hoje em dia a gente tem uma gama de tratamentos, a gente tem uma evolução de tecnologias e de estudos também, chegando a ponto de ter paciente com câncer de próstata um tipo específico, de uma classificação específica que nem tratamento merece. A gente já identificou que esse câncer não vai trazer problema ao longo dos anos, né? Então, evoluiu a esse ponto de paciente muito grave, a gente conseguir, com uma medicação bem avançada, postergar ainda mais a sobrevida desse paciente. Então, nesse limbo de extremos, a gente tem a grande maioria, graças a Deus, de pacientes que a gente consegue obter até em torno de 90% de cura, né? Então, aí, curando basicamente com cirurgia e alguns pacientes com radioterapia. Então, realmente, isso é uma evolução e, se Deus quiser, tende a evoluir mais ainda para a gente operar cada vez menos pacientes e tratar cada vez mais, de forma satisfatória e eficiente, mais pacientes também. Uhum. Falando em cirurgia, que é realmente a grande ferramenta para tratamento do câncer de próstata na grande maioria, que é essa modalidade que a gente consegue curar em torno de 90%, também evoluiu, né? E aí esses tabus e essas consequências ou até sequelas vão diminuindo também, né? Então, há um tempo atrás fazia-se a cirurgia aberta, o paciente sangrava mais, o paciente se recuperava com mais, demorava mais para se recuperar, demorava um mês para voltar ao trabalho, demorava um tempão para voltar ao trabalho. Hoje em dia a gente tem o mais moderno de todos os tratamentos e eficientes de hoje em dia, que seria a cirurgia robótica, né, no caso. A cirurgia robótica veio realmente para ficar, é uma ferramenta, sou suspeita a falar, mas é uma ferramenta extraordinária, o tratamento basicamente do câncer de próstata, que ela nos dá um melhor controle dos nervos que passam atrás da próstata, que são esses nervos que são responsáveis pela ereção, né? A próstata não tem nenhuma função, como eu falei outra hora, mas os nervos não, os nervos são eles responsáveis pela ereção. Com a cirurgia aberta, a gente não conseguia ter muito controle desses nervos, né? Com a cirurgia robótica, eu tenho uma amplitude não, uma ampliação maior da imagem, eu tenho movimentos mais refinados, eu tenho um robô que mexe os braços com amplitude de 540 graus, ou seja, mais do que minha mão, eu consigo ter um controle muito melhor das estruturas, uma dissecção muito melhor das estruturas, sangramento praticamente zero, passa com sangue a 100, 150 ml, 200 ml, uma cirurgia que realmente vai transporte tudo normal, e isso realmente traz resultados benéficos. Lembra também que eu falei do esfíncter, que é o músculo que segura o xixi que fica no final da próstata? Sim. Eu consigo dissecar ele também muito melhor com o robô. Então, incontinência, realmente, praticamente, é muito raro de ver incontinência hoje pós-cirurgia robótica. O paciente recupera a continência em 15 dias, sei lá, muito, muito precocemente. Eu acho que hoje não tem melhor. Benditos robôs, não é? Só para desistir mais uma vez falando de tabu, só falando um pouco do robô. O robô, ele é uma ferramenta que ele nos auxilia, ele não faz absolutamente nada sozinho, né? Uhum. Ele reproduz todos os movimentos da minha mão. Você tem noção de quão seguro ele é como, vamos supor, um console, que eu coloco a cabeça dentro do console, lá eu tenho uma visão 3D. Então, na cirurgia por vídeo, que a gente fazia há um tempo atrás, ela é uma visão 2D, uma televisão normal, e hoje com o robô é 3D. Se eu tirar a cabeça do console, o robô trava, o robô não se mexe sem mim. Então é completamente seguro, o robô ele vai reproduzir o movimento da minha mão, ele não vai fazer nada sozinho. O robô é uma ferramenta fenomenal, mas também a destreza e a experiência do cirurgião conta bastante. Que outros profissionais, então, entram no tratamento e no acompanhamento, no caso do diagnóstico de câncer de próstata? Na prática, o diagnóstico, a maioria das vezes, é feito realmente pelo urologista, porque ele é quem vai fazendo aquele acompanhamento ano a ano, né? Então,
acaba que a maioria realmente é feita por nós urologistas. Mas, a depender do grau, do tipo de câncer ou do estágio que ele esteja, a gente muitas vezes tem lançamento de um tratamento multidisciplinar. E a gente vai com os colegas radioterapeutas, a gente conversa com os colegas oncologistas, na reabilitação, tanto peniana quanto do esfíncter, né, do assoalho pélvico, com os fisioterapeutas, com as enfermeiras, com toda a parte daqueles profissionais que realmente lidam com a saúde, a gente acaba tendo uma relação e acaba influenciando diretamente no tratamento do câncer do próstata. Imagino que alguns também vão necessitar de algo mais, assim, para ver o psicológico, né. Sim, sem Não dúvida nenhuma. sei, porque independente do aqueles extremos que o senhor citou aí, né, independente de qualquer coisa, quando você mexe na saúde, né, você fica assim balançado, fica fragilizado, né. Não só o paciente, como também a família, né? Eu Aham. tive uma perda, minha mãe, infelizmente, faleceu de câncer, e realmente eu senti isso na pele, né? Eu costumo falar com meus pacientes que isso mudou a forma de ver a doença, de tratar os doentes, porque realmente isso influencia diretamente na família, no paciente, no cônjuge, principalmente. Meu pai sofreu bastante, mas esse apoio psicológico é importantíssimo. E hoje, em Fortaleza, tem especialização em psicologia para paciente oncológico, né? Então, o ICC tem uma residência multidisciplinar para pacientes, para psicólogos, para tratar pacientes oncológicos, né? Tanto o paciente quanto a família. Então, e hoje todas as clínicas que fazem quimioterapia, imunoterapia, hormônio, todas elas têm um aparato psicológico muito bom. Eu acho que isso já está entendido, isso realmente é um ponto importantíssimo você ter batido. Doutor Rafael, esse tratamento, né, com esses benditos robôs manuseados com essa destreza do profissional que se prepara ao longo de anos, né, muitos anos, isso já está acessível no serviço público para os homens que precisam desse tratamento no serviço público ou ainda não? Infelizmente, a resposta curta é não. Mas no Brasil, se eu não me engano, só tem um, que seria no ICESP, em São Paulo, que eu até fiz parte do meu treinamento, que tem esse robô para a saúde pública. Para ser sincero, eu não sei como está hoje, Uhum. mas no ponto de vista SUS, isso realmente não está bem acessível, infelizmente não. Inclusive, no privado, ele também é pouco acessível pelo custo. Ainda tem um custo muito alto. Fortaleza, infelizmente, só tem um robô, né? Então, com essa, não tem concorrência, então o preço quem dita é o hospital, que é o hospital que detém o robô. Esperamos que mais hospitais adquiram mais robôs para que essa concorrência e o mercado se ajuste, porque a gente consegue oferecer essa ferramenta e esse benefício para mais pacientes. Claro. Para ter noção, nós fomos o primeiro estado do Norte, Nordeste, Centro-Oeste a ter um robô. Só que em 2015. Até hoje nós continuamos apenas com um robô. Recife chegou 1 ou 2 anos depois da gente, já tem 4 robôs. É isso. Então, lá eles conseguem uma acessibilidade bem maior, porque um hospital concorre com o outro e acaba que barateia também, falando do ponto de vista de saúde privada. Do ponto de vista de saúde pública, ainda é um pouco longínquo, porque realmente o custo para adquirir é dolarizado, o dólar está muito alto. Isso realmente dificulta um pouco a aquisição do robô. Doutor Rafael, então, para a gente voltar para a saúde geral do homem, que foi como nós começamos, né? Eu queria que o senhor deixasse uma orientação mesmo, né, para quem nos acompanha, quais são os cuidados que se deve ter, né, a busca pelo posto de saúde, pelo consultório médico e como se prevenir em relação ao câncer de próstata. Importantíssimo ponto, Maísa, porque quando o paciente vai no neurologista, a gente não vê só uma próstata, a gente vê um paciente. Então, esse paciente também tem diabetes, esse paciente também pode ter pressão alta, esse paciente também pode ter colesterol alto, esse paciente também pode ter um câncer em outro canto. Então, isso a gente tem que fazer uma avaliação como um todo, né? Então, de recomendação, realmente adote um médico, escolha um médico para fazer esse segmento, de preferência um urologista, obviamente, para a gente fazer esse segmento da próstata e acabar também abordando todos os outros órgãos e sistemas que o paciente
é formado, né? A gente é um pouco, a gente vê o paciente como um todo, né? Acaba, por tabela, também tem a próstata para a gente ver. A gente acaba tendo que ver o paciente como um todo e acaba avaliando a próstata. Do ponto de vista de próstata, já que a gente está nesse Novembro Azul, do ponto de vista de prevenção, seria uma prevenção de saúde como um todo, né? Você viu que os principais fatores de risco são fatores que a gente não consegue mudar. A gente nasceu com ele. A gente nasce negro, a gente nasce com a história familiar. Então, a gente não tem muito do que mudar nos fatores de risco, mas obesidade, sedentarismo, tabagismo, tudo isso aumenta o risco para todos os cânceres, né? Então, isso, sem dúvida, é o que a gente tem que bater: hábitos de vida saudável, alimentação saudável, esporte, atividade física, saúde mental, importantíssimo, né? Hoje em dia, nessa carga de estresse que a gente vive, praticamente impossível a gente falar, paciente, evite estresse, o paciente não dá uma balançada de cabeça, mas acaba que é importantíssimo, sim, a saúde da cabeça, da mente, influencia diretamente no nosso organismo. Dr. Rafael Bezerra, a gente só tem a agradecer pela sua presença aqui no Papo Saúde de hoje, trazendo essa mensagem para os nossos amigos e amigas. Muito obrigada e até uma próxima. Foi um prazer muito grande, realmente eu me sinto muito confortável, muito à vontade de conversar isso com vocês, porque realmente é o que eu vivo diariamente, é o que eu gosto de fazer. Então, estou aberto quando precisarem, quando quiserem conversar, estou completamente disponível e, por favor, contem comigo. A iniciativa internacional Novembro Azul teve origem na Austrália em 2003 e no Brasil pela primeira vez em 2008. O Novembro Azul quer sensibilizar e conscientizar a população masculina em relação a esses cuidados com a saúde geral, a importância da realização dos exames, da prevenção contra o câncer de próstata. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado e você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, você aproveita para classificar o Papo Saúde, dá 5 estrelinhas para a gente e compartilha esse episódio com quem você acha que tem que ouvir. E você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook, ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!